Fala, meu querido aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre ligação covalente. A ligação covalente vai ocorrer entre ametais e ametais com hidrogênio, sempre baseado na ideia de compartilhamento de elétrons. Então, nesse caso aqui, não vamos ter transferência, não vai ter elemento que perde ou que ganha. Aqui, os elementos irão compartilhar elétrons, o que vai ser de um vai ser de outro também. Vamos entender melhor com alguns exemplos. A formação do Cl2, o gás cloro. Eu vou ter interação de dois halogênios, elementos da família 7A, logo cada um deles tem 7 elétrons na sua camada de valência. Para completar o octeto falta apenas uma ligação, são monovalentes. Então eu vou ter o compartilhamento de um par de elétrons. O que é o par de elétrons? É um elétron que vem de um átomo com outro elétron que vem do outro átomo. Pela aproximação dessa nuvem eletrônica, há a formação do par de elétrons ligante. Ou seja, esse par de elétrons pertence aos dois átomos ao mesmo tempo. Fazendo isso, eles completam a sua valência, seu octeto, e ficam estáveis. Essa representação, onde mostramos os elétrons de valência ao redor da simbologia do elemento, nós chamamos de representação eletrônica, ou fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis. Quando mostramos apenas um tracinho que representa o par de elétrons ligante, nós chamamos de fórmula estrutural, apenas o tracinho. Lembra que o tracinho está representando um par de elétrons, ou seja, dois elétrons. E temos a fórmula molecular, onde mostramos apenas a quantidade de átomos que constitui aquela molécula. Temos o exemplo também do gás hidrogênio. O hidrogênio ele é monovalente também, só faz uma ligação para completar sua valência, ficar com 2 elétrons na primeira camada, assim ele fica semelhante ao gás nobre hélio. Então, 2 átomos de hidrogênio irão compartilhar um par de elétrons, um elétron de cada, aproxima a nuvem eletrônica, forma o par de elétrons ligantes. Agora, esse par de elétrons pertence aos 2 elementos ao mesmo tempo. Sendo assim, nós temos essa fórmula eletrônica, essa fórmula estrutural, só um tracinho, só uma ligação covalente, e a fórmula molecular, mostrando que tem 2 átomos de hidrogênio. Vamos ver agora a ligação entre átomos diferentes. Formação da água. Como é que a gente explica a formação da água pela teoria do octeto, baseado na ligação covalente? O átomo de oxigênio ele é da família 6A, logo tem 6 elétrons na sua camada de valência. Para 8 falta 2 elétrons, logo ele precisa fazer 2 ligações, é bivalente. O hidrogênio, como já vimos, é monovalente, só faz uma ligação. Então, quando tu tiver esses casos, que são elementos diferentes, tu sempre vai colocar no centro o elemento que tem a maior valência, ou seja, que precisa fazer mais ligações. E o elemento que precisa fazer menos ligações, tu vai sempre colocar ao redor desse elemento central, que precisa fazer mais ligações. No caso aqui, nós temos o oxigênio. Quando se liga a um hidrogênio, o hidrogênio fica estável, porém o oxigênio não. Logo, eu preciso repetir mais um hidrogênio para poder estabilizar o oxigênio segundo o octeto. Então, a gente repete a quantidade de átomos que já se estabilizou a fim de estabilizar o que ainda falta, que no caso é o central. Então, sempre a gente coloca o oxigênio no centro, porque tem uma maior valência, precisa fazer mais ligações, e o hidrogênio ao redor, porque faz menos ligações. Então, vou ter que repetir, vou ter que usar mais de um hidrogênio. Essa aqui é a fórmula eletrônica, os elétrons mostrados. Essa aqui é a fórmula estrutural, ela temos 2 tracinhos, que representa 2 ligações covalentes simples. Lembra? 2 ligações covalentes simples são 2 pares de elétrons, logo tem um total de 4 elétrons. Muito cuidado com isso nas questões, viu? E a fórmula molecular, mostrando que tem 2 átomos de hidrogênio ligado com 1 de oxigênio, para estabilizar, é uma molécula neutra. Temos o caso do CO2, o gás carbônico também. Gás carbônico, ele vai ser formado por um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Como é que a gente imagina isso daí? O carbono, tu encontra a família dele, que é a 4A. Logo, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Para 8, falta fazer 4 ligações. Beleza? E o oxigênio? Oxigênio da família 6A precisa fazer só 2. Aí tu pensa logo, opa, o carbono precisa fazer mais, então é elemento
central. Esse é o raciocínio que tu tem que ter. Aí coloca o carbono no meio e oxigênio ao redor, até conseguir completar a valência do carbono. Né? Sempre lembra, tem que ter 8 elétrons na camada de valência pela teoria do octeto. Então, o carbono faz duas ligações covalentes com oxigênio, né? Essa dupla ligação vai estabilizar o oxigênio, porém o carbono não. Aí eu preciso repetir oxigênio para completar as 4 ligações que o carbono precisa, ou seja, mais uma dupla ligação. Sempre tu vê a dupla ligação, né, como 2 pares de elétrons. Então, uma dupla são 2 pares de elétrons, são 2 ligações covalentes. Então, se eu tenho 2 ligações duplas, eu tenho 4 pares de elétrons, 8 elétrons no total. Não esquece disso. Essas ligações que vimos até agora são exemplos onde temos apenas ligações covalentes simples. Ou seja, há o compartilhamento para se chegar ao octeto. Quando se chega ao octeto, a molécula está formada. Porém, o octeto ele é muito limitado. A teoria do octeto é limitada para explicar a formação de várias outras moléculas. Para isso, a gente precisa ter em mente a ideia da ligação covalente dativa ou coordenada, onde um elemento vai fazer ligação a partir do momento que ele já está com seu octeto completo. Então, sempre tu vai identificar esse tipo de ligação quando um elemento, que geralmente é o central, já chega ao octeto, porém ainda precisa fazer mais ligações. Quando tu vê essas situações, tu já tem que determinar que tu está diante de uma ligação coordenada. Vamos entender melhor. SO2, dióxido de enxofre. Temos aqui um átomo de enxofre, da família 6A, e ele se liga a um outro átomo de oxigênio que também é da família 6A. Então, ambos os elementos, enxofre e oxigênio, precisam fazer apenas 2 ligações. Porém, nesse caso aqui eu ainda tenho 2 átomos de oxigênio, então eu tenho que explicar como é que essa molécula existe. Para isso foi criada a ideia da ligação coordenada dativa, onde o elemento central, que no caso aqui é o enxofre, que está em menor quantidade, ele vai fazer 2 ligações covalentes simples, normais, com um átomo de oxigênio, e vai compartilhar um par de elétrons seus não ligantes com um outro átomo de oxigênio. Okay? Então ele vai pegar um par dele e compartilhar com um outro átomo de oxigênio, que podemos simbolizar na fórmula estrutural como uma setinha. Porém, experimentalmente é considerado uma ligação covalente como qualquer outra. Porém, nos nossos livros, no nosso estudo no ensino médio, nós classificamos como uma ligação coordenada ou dativa. Isso sempre ocorre quando o elemento já completa o octeto, porém ainda precisa fazer mais ligações. Então, a partir do momento que ele completa, as próximas ligações serão ligações coordenadas, ok? Para finalizar, vamos ver algumas propriedades dos compostos covalentes e moleculares. Esses compostos têm baixa e moderada ponto de fusão e ebulição, quando a gente compara com compostos iônicos. Tá? Eles têm baixa condutibilidade elétrica, de maneira geral, com exceção de alguns como o grafite. O grafite consegue conduzir corrente elétrica, mas é uma exceção à regra. E eles podem ser encontrados no estado sólido, líquido e gasoso a 25 graus Celsius. Ok? Então baixa aquele print da tela rapidola. Beleza, então não esquece de curtir, comentar e compartilhar o vídeo com os seus colegas. Assim você ajuda esse projeto a crescer. Beleza? Conto contigo. Até a próxima. Tchau!